Profecia contra Amon. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor, visto que vocês clamaram, quando meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, eu vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão os seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês. Comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos, e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão estenderei meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Oi, povo. O que a gente acabou de ler aqui foi uma das profecias contra uma das nações vizinhas de Israel, né? Quando elas pularam de alegria, quando elas comemoraram, quando Israel foi arrasada por causa da sua iniquidade contra o Senhor. E, cara, quando eu li isso aqui, eu parei pra pensar e como isso revela o coração de Deus, né? Porque mesmo irado e com razão, porque eu não sei se você conhece direito a história de Israel, mas eles pecaram gravemente contra o Senhor e tanto foi uma traição tão grande, elas se aprofundaram tanto na maldade, na iniquidade, na perversidade que Deus chega a falar que as nações vizinhas, ou seja, as nações que não eram o povo escolhido de Deus, ou seja, que elas praticavam maldade, sim, era parte da cultura delas. O Senhor diz que aquelas nações pareciam justas do lado de Israel por causa do tanto de maldade que Israel cometeu. Aqui nós vemos o desgosto de Deus quando essas nações vizinhas zombaram do povo de Israel e comemoraram a sua derrota, né? Quantas vezes a gente interpreta errado, de forma errada, a ira de Deus? Eu mesma já interpretei muito errado, né? Principalmente quando eu me converti. Eu falo quando eu me converti porque eu sempre fui crente, mas teve uma hora da minha caminhada que eu realmente conheci Jesus e ele mudou a minha vida. Então eu falo quando eu me converti. E quando eu me converti, que eu não sabia muitas coisas da Bíblia e eu fui começar a ler de verdade, assim, e eu fui ler as profecias, os livros dos profetas, e eu via o juízo de Deus contra a nação de Israel, e eu ficava assim, como assim, gente? Eu via a ira dele, e eu ficava assim, como assim, gente? Mas Deus não é bom? Como eu não entendi, não tava, nem conseguia processar tudo aquilo. Mas, cara, quando a gente começa a ler a Bíblia e começa a ver do modo geral, assim, a história, e a gente vê desde o começo toda a trajetória, quando a gente tem aquela orientação do Espírito Santo que é muito necessário quando a gente vai ler a Bíblia, super necessário, senão você pode entender totalmente o oposto, né, do que realmente está naquele texto. E, e quando a gente para e lê assim tudo certinho com a orientação do Espírito Santo, a gente passa a ver na verdade a bondade de Deus até na sua ira. E como Deus é perfeito, porque ele consegue é, equilibrar e administrar a ira com o amor, com a bondade, a misericórdia, a justiça, coisa que para nós é praticamente impossível. Não tem como um ser humano, na sua ira, na flor da sua ira, não sei se essa expressão está correta, mas na flor da sua ira agir de maneira totalmente amorosa, justa, bondosa e misericordiosa. Assim, é meio que quase impossível isso. Então, mas Deus não. É quando a gente começa a ver as coisas pela ótica realmente do Espírito Santo, né? A gente começa a ler a Bíblia pela ótica do Espírito Santo, a gente vê o quão Deus é santo, até na sua ira, coisa que pra nós é praticamente impossível. E, cara, quantas vezes a gente interpreta Deus de forma errada? Quantas vezes a gente interpreta a ira dele de forma errada? Quantas vezes a gente interpreta o castigo de forma errada? A gente tem uma coisa, assim, contra o castigo, como se fosse uma sentença, assim, de prisão, de, sei lá, de morte. Mas se você parar pra pensar, realmente castigo quem dá é um pai que se importa com o filho, né? Ou deve ser assim, um pai que se importa com o filho e não quer que o filho se perca. Aquela situação em forma de castigo para que ele seja corrigido daquilo que ele precisa ser corrigido, para que ele não se perca do amor do pai. E cara,
E quantas vezes a gente olha para as coisas de maneira imatura, sabe? A Bíblia fala que o pai que realmente ama, ele disciplina. E se os nossos pais aqui da nossa terra nos amam e nos disciplinam, e nos corrigem, e nos dão uma puxada de orelha, pra gente ficar no caminho certo, que dirá o nosso Pai que está nos céus. E os nossos pais que são falhos, eles fazem isso, imagine o nosso Deus. Mas ele faz de forma perfeita, né? Sem erros, sem falhas. E quantas pessoas têm um olhar totalmente errado quando passam por alguma tribulação, quando passam por alguma dificuldade, pensam logo que às vezes Deus nem está irado, muito pelo contrário, aquilo é uma forma de você crescer, uma forma de você ser moldado por Deus, de você começar a se parecer, uma oportunidade de você se parecer mais com Jesus, porque não tem como o ouro ser purificado se ele não passar pelo fogo, não é verdade? Assim somos nós também, a Bíblia fala. Vai estar aparecendo aqui o versículo, que eu não me lembro direito agora, mas fala: assim como o fogo purifica o ouro, assim também o Senhor purifica o nosso coração. Quantas vezes a gente não passou por alguma dificuldade e começou a questionar Deus? Será se Deus me ama? Será se Ele me abandonou? Será se Ele tá com raiva de mim? E cara, não, tipo, na verdade, não tem nada a ver isso, porque primeiramente que a gente está nesse mundo, então a gente está sujeito a tribulações, sujeito a aflições. Segundo, que se Deus nos privasse delas, ele não seria um pai perfeito, porque é através delas que nós nos tornamos melhores. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 2 ao 4, ele fala assim: mas considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas tribulações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então o Pai, ele não quer que nos falte nada, ele não quer que nós sejamos filhos imaturos, filhos que nunca saíram das fraldas, do leitinho, não. Ele quer que nós sejamos filhos maduros, filhos capazes de receber a herança plena, de realmente ser um filho maduro que ajuda os pais com os seus negócios, sabe? Cara, eu tava lendo aqui, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Aqui em Jeremias, capítulo 24, versículo 8, diz assim: considero como figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de lhes fazer bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a essa terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Cara, quando eu li isso, eu fiquei assim, uau. Porque, mano, ele tava falando dos exilados de Judá. Aqui ele tava falando de pessoas nativas de Judá que foram levadas de sua terra natal para uma terra estrangeira, ou seja, inimiga delas. E quando eu li isso, eu fiquei assim, cara, normalmente a gente vai pensar que o quê? Quem Deus quer bem é aqueles que ele deixou na terra de Israel, não é verdade? Mas não, ele fala, aqueles que eu exilei, eu quero lhes fazer bem, então eu considero como figos bons. A terra de Israel, ela estava completamente tomada pela iniquidade do povo. E quando Deus levou aqueles exilados, quando Deus permitiu que eles fossem exilados para a Babilônia, na verdade ele queria fazer bem. E cara, como é precioso isso quando ele fala, eles dariam um coração novo, um coração de carne, não de pedra, para eles me conhecerem, para eles saberem que eu sou Deus. E, uau, cara! E sabe, quanto mais a gente é moldado, mais a gente conhece a Deus. E sabe, se você é cristão, se você ama a Deus e você não deseja ser moldado, tem alguma coisa de errado aí, cara. Porque é quando a gente é moldado que a gente não só conhece mais de Deus, mas a gente se parece mais com Ele. É quando a gente vai se tornando pouco a pouco, cada vez mais a imagem e a semelhança
do nosso Senhor, que foi o que nós nascemos para ser, cara. Eu quero que você abra sua visão, se você tá passando por dificuldades. Na verdade, todos nós estamos passando por dificuldades nesse tempo tão difícil, né? Mas cada um sente de uma forma diferente. E, cara, se você tá passando por dificuldades, eu não sei o que você passou, mas não olha para isso como se Deus tivesse voltado as costas para você, como se ele não te amasse, mas, cara, muito pelo contrário. Se Deus não permitisse que nós passássemos por essas coisas, ele não seria um pai perfeito, porque é através dessas coisas que nós nos tornamos mais maduros, que nós nos tornamos melhores, que nós nos tornamos mais sábios, que nós conhecemos Ele mais. Então, cada dificuldade que nós passamos, cada tribulação é uma oportunidade de nós nos parecermos mais com Ele. Amém? Se eu tô falando isso, não é à toa, sabe? Eu já passei por muita coisa, assim, eu tenho 16 anos e eu sei que eu tenho pouco tempo de vida, que eu ainda tenho muita vida pela frente, mas, cara, eu já passei por depressão, eu já passei por, por tanta coisa. Nesse ano mesmo, eu já perdi meu pai. E se você me perguntasse se eu pudesse escolher, se eu fosse viver minha vida desde o começo, se eu fosse escolher passar por tudo isso ou não, é claro que eu ia escolher passar por tudo isso, de acordo com a vontade de Deus. E porque afinal foram essas coisas que me trouxeram até aqui, se não fosse, foi através disso que eu conheci melhor o meu Deus, que eu tô me tornando a pessoa que eu tô me tornando, sabe? E eu não me arrependo disso, eu não me lamento. E eu sei, cara, foi difícil, não foi fácil não, principalmente quando eu tive depressão, quando eu era criança. Eu não via esperança, cara. Eu pedia pra Deus me tirar daquela, mas eu não via um futuro feliz, assim. Mas eu sabia que Deus era bom e que Ele uma hora ia me tirar daquela situação. E se você me perguntar se eu pudesse escolher passar por tudo isso ou não, eu diria, eu vou escolher a vontade de Deus. Se a vontade de Deus for essa que eu passo por essas coisas, então eu aceito ela, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Então, cara, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Entrega ela e pede para Ele fazer a sua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. Não são só as boas, são as ruins também. Então é isso. Fiquem com Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tchau. Meu Deus, cara, esqueci de falar pra vocês. Vocês não ouviram minha música. Ouve muito aí, vai estar. Minhas músicas, na verdade, são 3 que eu lancei nesse período de quarentena. E Deus tem me capacitado aí, gente, porque se fosse por mim mesmo não ia dar certo, não, entendeu? Então, graças a Deus, glórias a Deus. Ele que tem me abençoado nesses tempos. Então, dá uma ouvida lá. A última que eu lancei agora, como Vasos das Mãos do Oleiro, foi um espontâneo de 14 minutos, estilo Alessandro Vilas Boas, né? Glória a Deus. Mas espero que vocês ouçam e sejam edificados, amém? E é isso. A playlist das minhas músicas vai estar aí no final da tela. Tchau. Como vasos nas mãos do oleiro, como vasos nas mãos do oleiro,